Bom dia. Se escuta bem? Sim? Para mim é um prazer e uma honra estar aqui hoje e por isso eu quero agradecer bastante efusivamente as pessoas que são responsáveis por eu estar aqui hoje. A professora Neila Pardo, em especial, com quem eu já venho trabalhando há 10 anos na rede latino-americana de análise de discurso crítica sobre a pobreza. Ao professor Alejandro Lozano, que eu tive o prazer de conhecer agora e que também organiza esse evento, dirige um semilleiro entre os dois que organizam este colóquio. Também ao professor Oscar Gomes, que está também envolvido na organização do evento, e ao Ivan Sanabria, que me dirigiu o convite e com quem eu estive em contato nos últimos meses, talvez, não? E a todos vocês, a todas vocês que estão aqui hoje e que se dispõem a me escutar em português, um desafio adicional. Mas que eu tenho certeza vocês cumprirão com louvor, porque é o mesmo esforço que faço eu para escutá-los em espanhol. E se eu logro sucesso, vocês certamente também o lograrão. E por favor façam isso, porque eu garanti ao Ivan que vocês poderiam me entender. E esse meu ato de promessa, quem honra, quem são vocês? Vocês precisam honrar a minha promessa ao Ivan, compreendendo a minha fala. Espero que estejam dispostos ao desafio e agradeço. Eu preparei um texto que possa também facilitar a compreensão dessa minha fala em português, para falantes de espanhol. E é uma fala curta, serei breve, e à medida que eu vou lendo o texto que preparei para vocês hoje, vocês também poderão acompanhar pela pantalha ali. Então creio que, claro que não é o texto corrido, o que será projetado, mas algo que possa facilitar o acompanhamento por vocês do que eu vou apresentar. ¿Hasta ahora me siguen? ¿Sí? ¿Todo bien? Que bueno. Eu venho já há 10 anos, um pouco mais, investigando situações de calle, situações de sin abrigo, em português se diz situação de rua. Eu venho investigando a situação de rua pela lógica da análise de discurso crítica, ou estudos críticos do discurso, como lo chamam vocês, em diversos projetos de investigação. Já investiguei a representação da situação de sem-abrigo na literatura, nos periódicos. Já investiguei também como se organizam movimentos sociais voltados para a situação do sem-abrigo no Brasil, o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, es decir, o Movimento Nacional de Niños e Niñas de Calle. Também o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, é um projeto de investigação que eu tenho agora em curso. Também investigo a representação da população em situação de rua nos principais periódicos do meu país, dessa mídia grande, a mídia latifundiária, esta mídia hegemônica, não é? Então, de 3 principais periódicos do meu país, me interessa saber quem fala sobre a situação de rua. Assim como nos disse o professor Alejandro agora há pouco, quais são as vozes convocadas para falar sobre a situação de calle, a situação de sem-abrigo, quando essa situação é pautada nos periódicos. Isso também me interessa. Mas hoje eu não vou falar sobre nada disso. Por isso, o trabalho que eu trago hoje se intitula Análise Interdiscursiva de Políticas Públicas. Reflexão sobre o objeto discursivo e algumas possibilidades para sua análise. Assim como foi dito quando fui apresentada, além de trabalhar no programa de pós-graduação em Linguística, eu também trabalho no programa de pós-graduação em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional.
que é um programa de pós-grado interdisciplinar, em que uma das linhas de investigação é desenvolvimento de políticas públicas. E aí eu estou trabalhando. E tenho, então, tentado construir uma perspectiva de investigação das políticas públicas baseada no conhecimento anteriormente já desenvolvido nos estudos críticos do discurso. Então, eu estou desenvolvendo aquilo que chamo, provisoriamente, talvez, de análise interdiscursiva de políticas públicas. E são as linhas gerais disso que eu trago para discutir com vocês, porque me pareceu que seria o mais interessante nesse fórum. Então, por isso, quando o Ivan me perguntou se eu queria falar sobre políticas públicas voltadas para a pobreza ou sobre desafios epistemológicos, então eu me arrisquei e disse que ficaria com a epistemologia. Este texto é discutir possíveis avanços para a análise de políticas públicas com base nos estudos críticos do discurso, propondo uma análise interdiscursiva de políticas públicas. Em comum com o chamado campo de públicas, a análise de discurso crítica guarda a interdisciplinaridade de origem. A ADC define-se por uma heterogeneidade de abordagens que, embora diversas, identificam com esse rótulo, análise de discurso crítico. Uma característica fundamental dessas abordagens críticas nos estudos da linguagem é a interdisciplinaridade, o rompimento de fronteiras disciplinares e o reconhecimento de que, para se analisar problemas sociais discursivamente manifestos, é preciso operacionalizar conceitos e categorias desenvolvidos nas ciências sociais. Uma segunda característica comum às diversas propostas teórico-metodológicas em ADC é o seu caráter posicionado. Trata-se de abordagens críticas para o estudo discursivo de problemas sociais, no sentido de que pesquisas vinculadas à análise de discurso crítica assumem uma posição explícita em face dos problemas sociais parcialmente discursivos que investigam, ou seja, não simula imparcialidade científica. Partindo da identificação de problemas sociais com facetas discursivas, o objetivo é desvelar discursos que servem de suporte a estruturas de dominação ou que limitam a capacidade de transformação dessas estruturas. Por isso, a análise de discurso crítica requer atenção tanto ao uso da linguagem quanto à estruturação da ação social na linguagem. Daí decorre que a análise interdiscursiva de políticas públicas que eu agora proponho será também, necessariamente, posicionada em relação às políticas que são tomadas como objeto. O posicionamento explícito, portanto, é um ponto de partida. Neste texto, o que pretendo é desenhar as linhas gerais do que chamo análise interdiscursiva de políticas públicas, e eu iniciarei por um esforço de recontextualização teórica com base no realismo crítico e na análise de discurso crítica. A partir desse esforço de recontextualização, eu refletirei sobre algumas implicações desse aparato teórico quando se trata de tomar políticas públicas como objeto em pesquisas discursivas, ou seja, de entender as políticas públicas em si como um objeto discursivo também. E eu vou tentar rascunhar algumas possibilidades analíticas que disso resultam. O roteiro da conferência é o seguinte: essa apresentação, que eu já terminei, depois 5 sessões breves, uma recontextualização teórica, que eu começo agora, depois tentar definir o estudo de políticas públicas dentro desse campo, discutir algumas implicações epistemológicas disso e alguns focos de estudos potenciais. Depois algumas considerações que eu estou chamando de finais iniciais. Elas são finais nessa apresentação, mas iniciais no processo reflexivo. O argumento básico que sustenta a análise discursiva crítica como um aparato para explanação de problemas sociais particulares é que a linguagem mantém um tipo especial de relação com outros elementos sociais.
Os textos que formulamos e que são parte dos modos como agimos na sociedade não apenas são efeitos de situações sociais imediatas, mas também têm efeitos sobre elas. Mais que isso, relacionam-se também a conjunturas sociais mais amplas, já que a vida social é um sistema aberto, em que redes de práticas particulares configuram conjunturas. Antes de tudo, importa compreender que a linguagem está presente, em maior ou menor medida, em todas as práticas sociais, seja diretamente na configuração mesma das práticas ou na forma de reflexividade sobre as práticas, como já disseram Kulyarak e Ferkler. De acordo com essa ontologia da linguagem na sociedade, a vida social é constituída de práticas, e as práticas sociais são modos habituais da sociedade institucionalizada, traduzidos em ações materiais e modos habituais de ação historicamente situados, que incluem também a ação discursiva. David Harvey teorizou as práticas sociais como constituídas de momentos em relação de relativa estabilidade. E ele teorizou que seriam esses elementos: formas de atividade, pessoas com suas crenças, valores, desejos, relações sociais e institucionais, tecnologias, tempos, espaços, linguagens e outras formas de semiose, outras formas de significação. Esses momentos da prática se entrecruzam em relações de interiorização, o que significa que cada momento impacta sobre a delimitação dos outros. Tomando essa teoria social como substrato para a recontextualização, Kulyarak e Ferkler buscaram teorizar em maior detalhe o papel da linguagem na configuração das práticas sociais. Na sua reformulação, sugeriram as práticas sociais como compostas de 4 momentos em articulação e, com base no funcionalismo do Harvey, detalharam os momentos internos do aparato semiótico das práticas, falando de principais significados do discurso na prática. Eles sustentam que textos, como elementos de eventos sociais, têm efeitos causais, porque eles acarretam mudanças nos eventos. Mas essas mudanças não estão numa relação unilateral, porque a relação entre a estrutura e a ação social é do tipo transformacional. Isso significa dizer que atores sociais não são totalmente constrangidos, eles não têm sua ação determinada pelas estruturas, mas eles também não são totalmente livres, né? Então eles têm um constrangimento, mas esse constrangimento não é total. Embora haja constrangimentos sociais definidos pelos poderes causais das estruturas e das práticas, os atores sociais são dotados de relativa liberdade para estabelecer relações inovadoras na interação, exercendo assim a sua criatividade e o seu potencial para a transformação das práticas. De acordo com essa concepção da vida social, as estruturas sociais são compreendidas como configurações prévias à ação, que dotam a ação de recursos, mas que também a constrangem. E as ações, por sua vez, são possíveis também graças às estruturas, mas também podem, ao longo do tempo, transformar configurações estruturais. Por isso, a vida social é um sistema aberto, nunca acabado e sempre passível de transformação. A história nos prova isso. A história nos prova que as estruturas não são imutáveis. Elas podem ser transformadas pela nossa ação, pela ação humana, pela nossa ação em eventos que modificam práticas e estruturas. De acordo com essa concepção da vida social, as estruturas são... Tá funcionando bem isso aqui? Sim? Estamos aqui, né? Desculpem. Aqui, me achei. Acreditar na possibilidade de estabelecimento de relações inovadoras em nossa ação no mundo não é o mesmo que celebrar uma liberdade absoluta. Dizer que a liberdade é relativa significa reconhecer a existência também de pressões pela manutenção
de configurações estruturantes, o que se associa à noção de poder como controle. Apesar das pressões pela manutenção de estados de coisas, sabemos que as coisas mudam. Foi o que eu disse antes. Assim como há pressões pela manutenção, também há pressões pela mudança social. A dinâmica, então, da mudança social na luta sobre a estabilidade relativa inclui de forma central os discursos sobre o que as coisas são, sobre como elas funcionam, sobre como elas podem ser modificadas. Acho que isso interessa a todos nós, a todas nós que estamos dispostos a discutir políticas públicas. Porque se estamos dispostos a discutir políticas públicas, é porque acreditamos na possibilidade de mudança social e porque queremos atuar para transformar a sociedade. É assim? É, não é? Discutir o poder como controle exige, então, uma apreensão do funcionamento da linguagem na sociedade. E esse argumento sustenta a relevância dos estudos críticos do discurso, inclusive no âmbito das políticas públicas. Mas nós devemos lembrar que o discurso também é socialmente estruturado, e isso nos resguarda de uma compreensão simplista sobre o poder da linguagem. A nossa liberdade de dizer, de escrever, de replicar e até de compreender também é relativa, porque nós nos movimentamos em quadros estruturantes que precedem a nossa ação no mundo. Pensando nas complexas relações entre linguagem e sociedade, eu proponho um mapa ontológico que, partindo dos aspectos teóricos até aqui brevemente mencionados, os recontextualiza. Esse mapa ontológico eu vou discutir na aula magistral de quinta-feira, jueves por la noche. Quienes vengan, les presento el mapa ontológico. Pero hoy no. Jueves por la noche. Hoje eu quero apenas chamar a atenção para a relevância das estruturas ligadas à classe, gênero, sexualidade, raça e etnia, o que retoma reflexões decoloniais a respeito das pressões oriundas do capitalismo, do patriarcado e do colonialismo, incluindo os resultados das lutas que também pressionam esses sentidos ao longo do tempo. Além das instituições que organizam esses sentidos, com recursos e constrangimentos que lhes são próprios, e da semiose, os potenciais para significação, em diferentes materialidades, meios e modos. Como vocês sabem, já que tem a doutora Neila Pardo como professora e ela discute exemplarmente essas questões. Isso é relevante aqui porque na última sessão da minha fala eu vou referir algumas possibilidades de pesquisa sobre políticas públicas, utilizando a análise interdiscursiva de políticas públicas, para a investigação de políticas especificamente voltadas a desigualdades de classe, raça, gênero e as suas interseccionalidades, porque esses são os temas que me interessam nesse projeto. Agora sim, a segunda parte. Esse entendimento teórico do funcionamento social da linguagem pode ser articulado à proposta do estudo de políticas públicas com base na argumentação, como já foi sugerido por Frank Fischer. Uma articulação com a análise de discurso crítica torna a proposta argumentativa de Fischer teoricamente mais robusta, pois qualifica o entendimento da relação entre linguagem e sociedade, o que sustenta a relevância da abordagem argumentativa para o estudo de problemas sociais, incluindo as políticas públicas. Trata-se de um esforço semelhante ao já empreendido por Oscar Gomes e outros, que se basearam em diversos modelos para análise de políticas públicas, entrecruzando esses modelos com estudos críticos do discurso discutidos por Pardo Abreu. Então é um esforço semelhante a este. O reconhecimento do caráter discursivo das políticas públicas, tanto como produto, quanto como processo,
da sua proposição e consecução, e também dos processos da sua avaliação e análise, esse reconhecimento favorece o foco nas relações entre o semiótico e o extrasemiótico. Focalizar essa relação de constituição mútua permite investigar de modo sistemático e com uma orientação discursiva as tensões produzidas nos contextos de participação, possibilitando uma crítica situada da efetivação ou não de fóruns de cooperação nestes contextos. Políticas públicas são objetos discursivos, portanto, no sentido de que desde a definição da agenda até a consolidação de uma política e a sua avaliação, o discurso sempre cumpre um papel central. Quais são as pressões que atuam na definição de uma agenda pública? Em quais ambientes discursivos da mídia, da política, dos movimentos sociais se constrói e se reconstrói essa agenda? Que embates discursivos estão em jogo na avaliação das possibilidades para a abordagem dessa agenda? Quais são os atores considerados para a implantação de uma política pública e que papéis eles assumem? Como se orienta e se organiza o debate público em torno de um problema? Quais gêneros discursivos e estilos moldam essa pauta? Quais são os participantes efetivos dos processos decisórios? E quais grupos de atores não encontram eco para suas vozes? Como se realizam discursivamente as relações de poder em disputa? Como se constroem os espaços de colaboração? Que cadeias de texto e gêneros podem ser mapeadas se o objetivo for compreender as disputas representacionais em torno de uma agenda específica? Todas essas são questões discursivas e que interessam ao debate de políticas públicas. Uma pesquisa discursiva sobre políticas públicas também pode tomar por objeto os pontos de partida da definição de agendas. Nos termos de Celina Souza, essa pesquisa pode se perguntar: como se constrói a consciência coletiva sobre a necessidade de se enfrentar um dado problema? A percepção de um problema social como um problema político que deve ser enfrentado socialmente e a sua construção discursiva como tal é um fator primordial para que se considere a relevância do enfrentamento de dito problema como política pública específica. Isso também pode ser investigado pela via discursiva, compondo-se um corpus abrangente de dados oriundos de diferentes fontes sobre o mesmo problema, ou seja, por meio de mapeamentos discursivos também em distintos campos sociopolíticos, como a lei, a mídia, os movimentos sociais e outros. Também para Souza, a política pública em geral e a política social em particular são campos multidisciplinares e seu foco está na explicação sobre a natureza da política pública e seus processos. O foco na natureza das políticas públicas é um foco na ontologia, que deve assumir a natureza discursiva das políticas públicas como um interesse central, já que, como nós já vimos do ponto de vista teórico e também sabemos empiricamente, as políticas públicas só podem ser discursivas. O foco nos processos configuradores de políticas públicas particulares, por sua vez, exige uma reflexão epistemológica essencial. Como acessá-los? Como construir conhecimento a respeito desses processos? Uma abordagem mais complexa não perderia de vista que as políticas públicas são concebidas em sistemas relativamente estáveis, com os recursos e os constrangimentos que lhes são próprios. Essa perspectiva não deixa de perceber que crenças, valores e ideias são importantes dimensões do processo de formulação de políticas públicas
e que, embora esses fatores sejam ignorados em muitos modelos analíticos, eles são centrais à compreensão mais robusta do tema. O que esses fatores guardam em comum é o fato de serem discursivos. Crenças, valores e ideias são plasmados em textos, orais, escritos, visuais, multimodais, que podem ser eficazmente analisados numa perspectiva crítico-discursiva. Frank Fischer sustenta o estudo argumentativo de políticas públicas, uma abordagem caudatária da virada discursiva, e introduz uma nova forma de análise de políticas públicas, permitindo extrapolar a análise centrada em soluções de problemas por meio de um foco alternativo na linguagem. Delimitando esse campo, Fischer argumentou que, dadas as dificuldades de modelos vigentes para análise de políticas públicas, abordagens de ciências sociais foram consideradas úteis para a superação dos limites do chamado campo de públicas. É incapaz de dar conta dessa complexidade. Ele diz: não há uma realidade estável lá fora esperando para ser desvendada. Há, ao contrário, fluxo, crise, escalas, complexidade, imprevisibilidade. Há problemas que não podem ser abordados por meio do câmbio, que demandam análise crítica, precisam ser abordados pelos pontos de vista de variados modelos. Por isso estamos aqui hoje, discutindo essas questões. Nessa perspectiva, como a adoção de uma política pública consiste numa miríade de argumentos, estratégias e objetivos, nós devemos nos perguntar: que tipos de processos estão por trás dos significados ligados a uma dada política pública? Se, conforme Darrois, um projeto de desenvolvimento situa-se em um quadro que envolve infindáveis atores mobilizados e engajados de forma contínua ou esporádica, direta ou indireta, em fóruns de discussões e debates de ideias, estratégias e ações, então, um enfoque para a análise de políticas públicas precisa dar conta da complexidade desses fatores. Políticas públicas e sua proposição incluem necessariamente questões de poder, já que há ideologias em competição. Então, a análise nesse campo deve primar pela relevância social, extrapolando os problemas de investigação mais operacionais, mais voltados para soluções técnicas, para incluir também problemas investigativos voltados para a interpretação profunda, a crítica explanatória, capaz de alcançar compreensão qualitativa dos problemas estudados, incluindo aí os seus elementos desestabilizadores. Daí vem a produtividade potencial de uma articulação metodológica baseada na interdiscursividade, capaz de interpretar o movimento da argumentação epistêmica, da argumentação sobre o que é, sobre o estado de coisas presente, o que nós já temos, para incluir a argumentação deôntica, o que deveria ser, onde queremos chegar, o que queremos construir com uma política pública em foco. Quais são os objetivos e estratégias para a transformação desse estado de coisas? Isso é a dimensão crítica, não é? Da pesquisa em políticas públicas. Isso pode ser utilmente articulado ao modelo transformacional da atividade social, proposto no realismo crítico, e as suas implicações epistemológicas. No âmbito da análise interdiscursiva de políticas públicas, pesquisas focalizando políticas públicas e comprometidas com a mudança social, comprometidas com a crítica do estado de coisas e a construção de outro estado de coisas, podem se basear epistemologicamente neste modelo para identificar necessidades não satisfeitas de atores sociais ou grupos envolvidos em práticas estudadas, mecanismos que possivelmente bloqueiam a satisfação dessas necessidades em termos das estruturações sociais e modos potenciais para a superação desses mecanismos e, então, transformação dos aspectos estruturais considerados problemáticos.
Nas palavras de Collier, a ciência social não leva em conta apenas as crenças e suas relações causais com as estruturas. Ela também revela necessidades humanas, suas frustrações e as relações entre necessidades e... A primeira, a partir de uma necessidade não satisfeita, a identificação de mecanismos que bloqueiam a superação do problema pode ser útil à formulação de políticas públicas mais efetivas. E segundo, considerando-se uma política particular, a identificação dos mecanismos que obstaculizam seu sucesso na dimensão analítica descritiva pode suscitar modos para a superação dos obstáculos identificados na dimensão analítica propositiva, que é importante se a gente quiser considerar a análise de políticas públicas no âmbito da ciência crítica. Isso também se associa ao que Walter Mignolo sugere em termos da superação de uma epistemologia denotativa, meramente descritiva ou explicativa, com base na conquista de uma epistemologia ordenadora, explanatória e propositiva. É a demolição das torres de marfim da universidade e da academia, por uma academia engajada com os movimentos sociais e politicamente pertinente. Já se nota, então, que o escopo da análise interdiscursiva de políticas públicas transcende a descrição e mesmo a interpretação de políticas públicas, para incluir a dimensão crítica, de que decorre seu interesse especial nas políticas voltadas para as desigualdades estruturais, em instrumentos baseados em dinâmicas participativas e em instrumentos voltados para a construção de transversalidades e interseccionalidades. Se entendemos com Lascum e Legalé que os instrumentos definidores de políticas públicas constituem um conjunto mais ou menos ordenado, coordenado, de regras e procedimentos que governam as interações e os comportamentos de atores e organizações, saberemos que também esses instrumentos baseiam-se em matrizes discursivas, com posições objetivas associadas, que por isso eles determinam parcialmente a forma como os atores vão se comportar e eventualmente privilegiam certos atores e interesses e excluem outros, orientando a uma certa representação dos problemas particulares. Na análise interdiscursiva de políticas públicas, importa saber como essa regulação incide sobre o semiótico e como a regulação do semiótico impacta sobre os instrumentos que ancoram políticas públicas particulares. Isso faz sentido? O que eu estou dizendo faz sentido? Sim. Sim. Para Fairclough, abordar noções como as de governança, parceria, coenvolvimento e cooperação envolve necessariamente se perguntar como se negociam diferentes interesses no manejo e na regulação de domínios públicos e privados no âmbito de políticas participativas. Lidar com mudanças em governança é lidar também com questões de ordem discursiva, já que estratégias para a implantação de mudanças incluem sempre discursos, narrativas, argumentos. Nesse processo, não só novos procedimentos são operacionalizados, mas também novas relações, novas posições, novas identidades, novos modos comunicacionais, discursos, estilos, lideranças. Pesquisas com base em análise crítico-discursiva, então, podem ser úteis para a investigação de parcerias para a governança participativa, pois fomentam o foco em 3 direções simultâneas, que garantem uma abordagem complexa do objeto. A organização de discursos, narrativas, legitimações e estratégias na prática de uma política participativa investigada. As relações dialéticas entre gêneros discursivos, discursos e estilos que concorrem para a configuração de práticas. E as relações dialéticas entre o elemento semiótico e os demais elementos da prática investigada e que concorrem também para a sua configuração.
O escopo 1 inclui as dinâmicas argumentativas no interior de textos definidores de políticas, assim como as dinâmicas interacionais e os usos estratégicos por atores individuais e coletivos em reuniões. O escopo 2 trata da investigação da complexidade do aparato semiótico ligado às práticas, tanto no que se refere às estruturações previstas na ordenação do discurso, quanto aos usos estratégicos que fazem uso criativo dessa coordenação. E o escopo 3 aborda as relações de interiorização entre momentos da prática, como o extrasemiótico deixa-se ver nos dados discursivos e como o discursivo impacta sobre a configuração dos demais momentos da prática investigada. Como os três escopos referem direções simultâneas, não se trata de optar por um dos caminhos, mas de reconhecer que, dada a complexidade do objeto, os caminhos são mutuamente complementares e, portanto, a investigação demanda uma rota também complexa. Uma análise interdiscursiva de políticas públicas, então, precisa considerar significados contextuais e os discursos e estilos articulados, atores e as posições que encarnam no processo, sua ação discursiva realizada por meio de gêneros e suportes variados, os instrumentos com ações, relações, gêneros, suportes, discursos, estilos e espaços-tempos associados. Assim, toma-se como objetos analíticos uma miríade de elementos postos em marcha na configuração interdiscursiva da prática estudada. O que esses objetos têm em comum é que deixam rastros em textos e que são informados por práticas ligadas ao campo específico em que a política se engendra e também por estruturas mais abstratas, como nós vimos, participativas. Isso inclui uma diversidade de possibilidades, mas também exclui outras. Bom, já entro na última parte do texto que eu organizei para apresentar hoje, que são os focos potenciais dessa aplicação. Podem ser identificados no estudo das cadeias intertextuais e interdiscursivas, que permite compreender relações entre o semiótico e o extrasemiótico nas políticas públicas em foco. No que se refere ao entendimento das políticas públicas como um possível objeto de investigação crítico-discursiva, pode-se apontar como horizonte epistemológico alguns objetos de estudo potencial preliminar, e eu vou referir aqui apenas 3. O primeiro, os significados emergentes de textos de proposição de políticas públicas, como as leis, os decretos e os programas que conformam. Nesses objetos, importa estudar o que se projeta como necessidade, como possibilidade e como realidade. O estudo desses textos permite investigar quais significados contextuais se assumem para a proposição de políticas públicas voltadas às desigualdades focalizadas, incluindo as suas interseccionalidades. No texto escrito, eu apresento algumas questões de pesquisa passíveis de investigação nesse escopo, e eu vou pular isso agora para não me alongar. No segundo escopo, estão os significados de participação, governança, parceria, e também as dinâmicas de governança em políticas participativas. No que se refere à consecução de políticas públicas participativas, nesses objetos interessa investigar como se constrói a efetividade da parceria em políticas participativas, ou identificar os obstáculos para sua realização. Nesse escopo, reconhece-se a relevância da realização de trabalho de campo, especialmente no âmbito dos comitês intersetoriais e dos conselhos consultivos e deliberativos necessários às políticas participativas. O estudo das dinâmicas das reuniões, em reuniões nesse campo, permite mapear gêneros discursivos, estilos e discursos que possibilitam ou constrangem as práticas participativas representadas como um ideal de certas políticas públicas.
Igualmente relevante é o estudo de documentos de chamadas para consultas públicas, nesses casos. Um exemplo de um estudo piloto nesse escopo está publicado no livro que é recém-lançado, foi organizado pela professora Neila Quarto Abril e pelo Juan Ruiz, um texto em que se analisam algumas reuniões no escopo de um comitê, que é o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Pública Distrital para a população em situação de rua no Brasil. População em situação de CAD, portanto. Nesse texto nós investigamos o que existe, uma vez que os comitês intersetoriais existem e são postos em marcha, convocando pessoas em situação de sem-abrigo para discutir política pública junto com o governo, o que é que acontece nas reuniões que silencia algumas vozes? Que gêneros discursivos podem ser apontados como responsáveis por esse silenciamento? Que estilos discursivos podem também ser apontados assim? A que discursos se vinculam os atores sociais postos em reunião? Então, isso é o que discutimos nesse texto. E, em terceiro lugar, a construção, também pode se tomar como escopo de investigação, a construção de consciência coletiva sobre a necessidade de se enfrentar um dado problema, a representação discursiva de um problema social tomado como objeto de política pública em variados ambientes institucionais. Nesse terceiro escopo, a percepção de um problema social como um problema político é entendido como um fator central para que se perceba como relevante o seu enfrentamento. Aqui propõe-se a composição de corpora abrangentes de dados, oriundos de diferentes fontes, mas sobre o mesmo problema. Porque assim é possível investigar a construção discursiva de relevância ou de irrelevância para um problema social que se deseja investigar. Pode ser desejado, no caso de um objeto de investigação dessa natureza, a realização de mapeamentos discursivos em distintos campos sociopolíticos, consideradas suas condições de produção particulares, como os discursos da mídia, dos partidos políticos, dos movimentos sociais, entre outros. E no texto escrito eu também aponto algumas questões de pesquisa que eu vou simplesmente pular. Essas questões levantadas no texto e que não foram trazidas aqui pelo limite do tempo, elas são imaginadas como possibilidades que se aventam como projeção, mas que não são, claro, um elenco exaustivo de escopos. Outras questões, num projeto de pesquisa específico, podem se mostrar relevantes e, nesse caso, devem ser contempladas, porque essa flexibilidade no planejamento de investigações é uma necessidade na pesquisa qualitativa e tanto ainda mais quando um investigador ou investigadora se aventura na pesquisa crítica, que tem como objetivo não apenas descrever como as coisas são, mas apontar as suas falhas sistêmicas e mostrar possíveis caminhos para a resolução de problemas. E é uma reflexão nessa direção que eu estou tentando construir aqui, especificamente voltada para certas desigualdades, como eu disse antes, por uma questão de escolha, né, de ser necessário restringir, como eu também expliquei. Eu espero que vocês tenham podido acompanhar, apesar do limite da língua. Passo para as considerações finais iniciais, que são também breves. Como o discurso estabelece as formas que podemos dar à realidade, ou seja, ele é um princípio construtivo, também as regras para o funcionamento das práticas, ou seja, ele é um princípio normativo, e também os pressupostos para sua avaliação, ele é um princípio interpretativo, ele tem relevância inescapável na definição do que é representado como possível, desejável, acessível ou utópico. No campo da análise crítica de políticas públicas, então, o discurso deve ser tomado como uma chave mestra, já que se trata aí de estudar o que uma dada sociedade, em um espaço-tempo definido, entende ser desejável e possível como prática para linhas públicas de ação.
o que se considera utópico ou impossível é igualmente relevante numa investigação sobre problemas sociais. Nesse texto, eu busquei construir possíveis avanços para a análise de políticas públicas com base nos estudos críticos do discurso, propondo uma análise interdiscursiva de políticas públicas, que eu chamei AIPP. Tracei linhas gerais, em termos teóricos e epistemológicos, de um enfoque crítico-discursivo para o estudo de políticas públicas e defini como escopo de interesse as políticas sociais voltadas pelas desigualdades de gênero, sexualidade, raça, etnia e classe, com um interesse especial pelas políticas participativas. Sem dúvida, as escolhas por focalizar objetos discursivos relacionados às desigualdades ligadas ao capitalismo, ao colonialismo e ao patriarcado, bem como pelo foco preferencial em políticas participativas, também decorrem do lugar de onde eu me reporto. Sou brasileira e falo em 2016, quando, depois de apenas pouco mais de uma década de construção de políticas participativas voltadas para esses temas sociais pungentes, com enormes desafios que isso suscita, vejo muitas políticas essencialmente democráticas ameaçadas pelos recentes avanços de forças conservadoras no meu país. E eu concordo com Boaventura de Souza Santos, quando afirma que somente avanços na democracia podem conter o retrocesso que parece ser uma tendência nesse momento, e não apenas em meu país. Nesse contexto, parece-me urgente que a universidade desça da torre e venha comungar, no chão do dia a dia, não só do diálogo necessário com os movimentos da sociedade, mas também assumindo o seu papel como um ator político. Obrigada. Muchas gracias a la profesora Vivian Resende. Entonces, damos 15 minutos para preguntas. Voy a hacerlo despacio para, además que soy santandereano, tiendo a hablar más rápido. Me interesa muchísimo esto de la democracia deliberativa, así es la traducción en español, democracia deliberativa en Frank Fisher. Una dificultad que yo veo en términos metodológicos es cómo yo hago productos desde el análisis crítico del discurso que sirvan para democratizar en el ámbito de la política las políticas públicas. Cuando estamos acostumbrados, por ejemplo en mi caso, a trabajar sobre videos, sobre elementos que ya están, esto implicaría un nuevo diseño metodológico para la intervención. ¿De eso nos podrías hablar un poco? Yo quería saber qué políticas participativas hay en Brasil desde hace 10 años. Posso responder antes que se façam outras? Porque senão vou esquecer. Me voy a olvidar. Hay que contestar de pronto, não? Bom, graças. Eu agradeço as duas perguntas e penso que essa questão, ela não é, essa questão que nos propõe Oscar, ela não é uma questão apenas quando se investigam políticas públicas, ela é uma questão para toda a ciência crítica. Uma vez que nós estamos numa tradição científica, numa tradição acadêmica, que nos coloca como investigadores na posição de quem olha e diz o que é, e não na posição de quem poderia ou deveria ser capaz de apontar as falhas do que é e propor alternativas, então nos colocamos esse tipo de questão, né? Como da minha posição de investigadora, da minha posição de acadêmica, de científica, eu posso atuar sobre os problemas que eu investigo. Não é essa a questão?
não é? E não é só uma questão para quem investiga políticas públicas, portanto. É preciso, há alguns desafios a enfrentar. Um deles diz respeito à nossa própria linguagem, ao nosso próprio discurso a respeito do que nós encontramos como achado das nossas investigações. Somos capazes de falar sobre nossas pesquisas de um modo que outras pessoas que não são da nossa própria área possam compreender? Precisamos ser capazes. Precisamos ser capazes de traduzir o conhecimento científico em um conhecimento que possa impactar sobre as esferas de produção de políticas públicas. Esse é um desafio. E o seguinte como podemos fazer com que isso chegue até lá? Como podemos entrar em diálogo com outros atores que não apenas os nossos próprios pares acadêmicos e os nossos alunos e os nossos colegas, né? Como podemos fazer com que nossos textos circulem para além dos periódicos científicos? Porque só assim, só enfrentando esses desafios e sendo capazes de vencê-los, nós podemos fazer com que o resultado das nossas pesquisas chegue a impactar, de fato, sobre os contextos sociais investigados. E me parece que é urgente resolver essas questões. Uma outra forma a participação social mesmo. É o rompimento da distância entre a minha atuação como científica e acadêmica e a minha atuação como cidadã. Nesse sentido que eu participo de comitês intersetoriais de política participativa como representante da sociedade civil. Eu mencionei antes o CIAMP-RUA, que é o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Distrital voltada para a população em situação de sem-abrigo na minha cidade. A participação nesse comitê me permite não apenas o acesso aos dados que eu posso discutir academicamente, mas também uma construção discursiva coletiva com outros setores da sociedade para além da academia, como são os movimentos sociais e como são os próprios governos, as próprias esferas de governo e de proposição de políticas. Não é fácil. A questão da Leda, que políticas participativas há no meu país nos últimos 10 anos? Na verdade, a própria construção da dinâmica participativa em políticas públicas é recente no Brasil, ela data de 12 anos. Há políticas participativas em todas as esferas, nos municípios, no âmbito estadual e no âmbito federal. As políticas participativas são construídas sobretudo nos campos dessas desigualdades estruturais de gênero, de raça, de classe, mas também em outros, desde os âmbitos comunitários, e elas têm a característica de serem, compõem-se os comitês locais, desses comitês se tiram lideranças para os comitês estaduais, desses comitês se tiram lideranças para os comitês federais. Mas as políticas participativas, elas são uma realidade, sobretudo no discurso, porque a realização prática das políticas participativas é um desafio que precisa ser construído no longo prazo, e a nossa experiência é ainda muito recente e está ameaçada. Bom, eu agradeço a todas e todos vocês por terem me escutado, por terem se mantido atentos, apesar da dificuldade, por terem se esforçado para compreender o meu texto em português. Acho que esse é um esforço necessário se nós queremos construir uma academia latino-americana independente. Nós devemos falar as nossas línguas e não faria sentido que não fosse assim. E eu agradeço a vocês por terem me ouvido. Obrigada. Gratidão.